E aí, mulherada, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre felicidade versus ser boazinha. Pode ser que você fale, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Onde isso são opostos? Eu também não tinha entendido quando eu abri caixinha lá no meu Instagram, pedindo pra mulherada me dar uma sugestão de tema, porque eu já tinha alguns, mas eu queria que um deles tivesse relação com alguma ideia vindo da mulherada que tá lá. Inclusive, se você não me segue no Instagram, tá aqui meu Instagram, Elaine Kate Aulas, me segue lá pra gente estar mais juntinhas. E aí eu fui conversar com essa maravilhosa que deu esta ideia, que inicialmente eu também não entendi. Enquanto a gente estava conversando e ela estava me explicando por que ela tinha feito esse pedido, eu falei, nossa, que tema maravilhoso. Vamos falar sobre isso pra já. Inclusive, quase que eu passei na frente de outros temas, mas foi ótimo porque outras coisas aconteceram essa semana, nas duas últimas semanas, né? Depois que esse pedido chegou. E eu falei, realmente, eu estou pronta para falar sobre isso porque está acontecendo na minha vida. Inclusive, falando em ser boazinha ou ser feliz, pode ser que você escute aí gritos de criança, uma mãezinha cantando, ela está a tarde inteira brincando com os filhos dela. Ela já cantou tudo que era musiquinha que eu ouvia lá na época da escola. E é isso, né? Ela não precisa ser boazinha comigo, ela precisa ser feliz com os filhos dela. Pensei em gravar lá dentro, mas falei, por que me incomodar com a vida acontecendo? É isso. Inclusive, muito lindo eles brincando. Ela tá criando um mundo encantado para as crianças num corredor e olhando para uma parte da parede que até eu tô curiosa para saber o que tem. Pois bem, antes da gente falar sobre ser boazinha ou ser feliz, eu preciso começar falando para vocês algumas etapas aí da minha vida que vai se relacionar com essa ideia, né? Quando eu era criança, eu tive um pai que me deu uma educação muito incomum para o que existia no meu círculo familiar, né? Enquanto a minha mãe, ela fazia o lugar mais conservador da minha criação. Eu era uma criança que foi filha única, então eu tinha uma certa personalidade, onde eu não ficava reprimindo desejos e também ausências dos desejos, não. Então, tipo, quer brincar comigo? Quero, não quero, não quer brincar? Não quero brincar, entendeu? Então, eu era uma criança que eu não gostava de brincar com crianças da mesma idade que já dava briga. Eu gostava das mais velhas ou das mais novas. Não à toa, eu tenho uma prima do coração, por parte de mãe, que é mais velha do que eu. Não tão mais velha, mas pra época, né? Parecia uma diferença grande de idade. Nós somos amigas até hoje. E por parte de pai, eu tenho uma prima que é mais nova, que inclusive ela teve uma filhinha recentemente que é a cara dela, e toda vez que eu vejo a filha dela, eu lembro dela pitoquinha correndo na minha direção. Prima! Gente, eu não conseguia entender o amor que aquela menina tinha por mim, assim. Eu congelava, porque era tão, sabe, tão genuíno, tão bonito, que eu criança, eu não sentia merecer todo aquele amor. Te amo também, Tati, mas ela me amou e me ensinou a amá-la de volta. Então, durante muito tempo, eu fui uma criança que, assim, por parte de pai principalmente, minhas primas falavam, ah, você é muito chata. Eu sou chata mesmo. Acho que todo mundo em algum nível é chata, mas de repente para elas eu era especialmente chata. E eu ouvi isso tantas vezes que eu comecei a acreditar que eu era chata mesmo, principalmente quando eu fui para dentro de escola. Porque uma coisa era eu dentro da minha bolha familiar, na minha casa, onde eu me sentia super amada, super querida, super pertencente. E outra coisa foi quando eu fui para a escola no primário. Na verdade, eu comecei a estudar com 2 anos, mas no jardim, no pré, é uma coisa, né? Quando você vai para dentro de escola pública, é, a partir do primário, você vai lidar com outras realidades, né? Com crianças que muitas vezes não têm o afeto dos pais, que não têm a mesma criação. Então, assim, eu conheci várias crianças que não tinha nada de amável ou que não tinha um lugar para disputar um espaço, qualquer coisa, a ideia a partir do verbo. Era na parte do, tipo, continuar, meta porrada na tua cara, garota. E aí eu saí desse lugar de uma pessoa com essa personalidade espontânea, de quero, não quero, vou, não vou, faço, não faço,
e comecei a ser a menina que entrega o lanche pra não apanhar na hora do intervalo ou pra fazer amizade. E aí eu passava fome, que era muito difícil pra mim, porque taurina como sou, gosto mais é de estar com o bucho forrado, como diria minha avó, né? Enfim, e isso foi o que pautou as minhas primeiras relações na pré-adolescência, na adolescência, depois nos relacionamentos amorosos, né? Nos círculos de amizade. Então, no período da adolescência, eu não tinha muito uma noção, né, do que eram pessoas que realmente gostavam de mim. Eu estava aprendendo, né, o que que eram os afetos de verdade e os afetos trajado de meia verdade, né? Aquela história de mentiras sinceras me interessam mais. Graças a Deus, estamos com 38 anos. Se tem uma coisa que me interessa muito, é verdade sincera. Nada além disso. Mas na época era o que tinha, né? Então, eu tinha muitos amigos e eu tinha uma necessidade muito grande de estar cercada por pessoas. A minha mãe falava bastante: Nossa, você puxou seu pai. Porque meu pai era dos amigos de trazer para casa. Minha mãe já era mais reservada, né? E minha mãe, ela me puxava muito para esse lugar, que eu acho que é o papel de muitas mães, às vezes, quando os filhos estão nesse lugar, de ó, cuidado, nem todo mundo é seu amigo, nem todo mundo você tem que trazer para sua casa. E eu não tinha esse filtro, né? Eu tinha muito essa necessidade de estar cercada de pessoas e de ser aceita, né? E eu não sei se nessa época eu tive muitas experiências de me sentir aceita, porque ao mesmo tempo que eu tinha muita gente em volta, eu tinha muita gente que era cada punhalada nas costas que eu não sabia nem de onde vinha, né? Enfim, foi passando o tempo, eu tive momentos assim com grupos de pessoas que foram muito felizes, mesmo que depois tenham acontecido coisas que a gente tenha se afastado, que eu lembro com muita alegria, né? Que eu falo, nossa, que época boa, como era gostoso, como era genuíno, assim, as relações que foram possíveis pra gente naquele momento, né? Mas eu me lembro de sofrer muito quando essas relações elas começaram a, né, se deteriorizar pelo tempo, pelas mudanças da vida de cada um, pelo caminho que cada um escolheu viver. E eu ficava meio que lutando para que aquilo não acabasse, sabe? Acho que Juju fez um vídeo falando sobre tudo ter fim, né? E naquela época eu, tipo assim, eu não conseguia de forma alguma aceitar o fim de coisas boas, assim. Depois de um tempo, eu cansei, eu acho, de fazer esse corre, sabe? De ficar tentando nutrir as coisas, de ficar tentando manter as coisas, porque, por algum motivo, em algum momento da vida, me abriu os olhos, né? Eu acredito que esse lugar de começar a trabalhar a consciência corporal. Porque eu comecei a ter essas sacadas depois de 2014, 2015, né? E quanto mais eu ia me aprofundando nessas práticas, eu ia me conscientizando mais desse lugar de qual tipo de relação eu gostaria de ter, né? O que que me trazia de fato felicidade e preenchimento, né? Eu não estava tendo amigos, relacionamentos, eu estava preenchendo vazio, né? Carl Jung vai dizer que, nossa, me fugiu. Ele diz mesmo, calma que daqui a pouco eu lembro, mas enfim, vamos seguir aqui. Não, calma, deixa eu tentar lembrar. Pera, corta a parte de Carl Jung, porque lembro não. Se eu lembrar até o final do vídeo eu falo. Eu comecei a perceber que eu desejava algumas coisas que não dava para eu ficar esperando o outro. Eu tinha que tomar alguma atitude, né? Não dava para eu ficar só esperando que as coisas acontecessem. E na verdade elas já estavam acontecendo, né? O dia que o meu amigo Alcides vira e fala: "Você é como uma irmã para mim". E eu tomei um choque. E eu falei: "Irmã? Nossa, tá exagerando, né? Acho que não é para tanto". E de repente naquele momento eu não o via com o valor que ele já me enxergava, porque achei exagerado da parte dele, mas adivinha só, hoje ele é o meu melhor amigo, ele está presente na minha vida, e como ele falou lá atrás, que ele me via como uma irmã, que ele estaria sempre ao meu lado, até o presente momento, eu não duvido que vai continuar assim, ele se mantém ao meu lado, né, nos momentos felizes, nos momentos tristes. Eu acho que começa daí
através de um amigo, homem inclusive, a minha compreensão sobre qual era o tipo de relação que eu gostaria de ter e manter na minha vida. Depois veio Jéssica. Já tinha a Flávia também, mas a nossa relação ela foi ficando melhor com o tempo, como diria quando vamos falar sobre vinho, né? Quanto mais passa o tempo, melhor fica. Jéssica chega, a Rosana, que hoje conheci como aluna e hoje é uma querida amiga. Enfim, entre outras pessoas que a gente vai conhecendo no caminho, né? E uma das coisas que me faz muito feliz e me ensinou a deixar de ser boazinha foi olhar para essas relações, né? E também entender o que elas tinham de maravilhoso ali e começar a sinalizar para quem estava chegando na minha vida de, ó, isso daqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, entendeu? Ser maltratada, não aceito. Ignorância, não aceito. Briga desnecessária, não aceito. Tomar comida de rabo por conta de chateação que nada tem a ver comigo, não aceito. Tô aqui para dar colo, para dar ombro, para acolher. Essas coisas podem acontecer, pode, mas eu vou lembrar sempre que eu não aceito e vai ter um limite, né? E por que eu tô dizendo isso? Porque essa ideia de felicidade versus ser boazinha tem tudo a ver com isso. Vou dar um exemplo, alguns exemplos para vocês no decorrer desse vídeo. Inclusivemente, vou falar aqui de alunas minhas, porque recentemente eu tive medo de falar algo para elas que eu falei, gente, se elas ficarem bravas comigo, chateada, magoada, me interpretar mal. Fiquei naquele lugar de querer ser boazinha. E eu não fui boazinha, e no final desse vídeo vou contar para vocês o que aconteceu. Mas antes, vamos lá conversar sobre... Nossa, gente, calma. Lembrei o que Carl Jung disse, que eu estava falando, né, sobre conforme eu ia tomando consciência de mim, eu ia melhorando nas minhas relações, né? Porque Carl Jung vai dizer que a saída é para dentro, né? Que a forma da gente se conhecer de verdade, entender até qual é a nossa verdadeira essência, saber inclusive qual é o nosso propósito aqui, é se conhecer profundamente, né? Então eu acho que conforme eu fui diminuindo esse lugar da necessidade de muita gente, prezando por mais qualidade nas minhas relações, foi quando também eu estava nesse processo de autoconhecimento, entendendo melhor o que eu queria, né? O que eu desejava. Estamos nesse processo ainda. Mas enfim, vamos lá para os exemplos agora, tá? Tava aqui agoniada, assim, sem me lembrar do que foi que Carl Jung disse. Eu não sei nem se eu falo certo o nome dele, mas é isso. Bom, teve uma situação que aconteceu comigo. No primeiro lugar que eu trabalhei dançando, aonde começou a acontecer uns climas, uns negócios, uns desentendimentos, sabe? Criou um clima de apartheid dentro do espaço, entre profissionais, e que começou a me incomodar, porque eu estava de um dos lados da fronteira, que eu não sei exatamente onde foi que começou, como foi que começou, mas não era uma coisa que estava me deixando bem, e nem outras pessoas que estavam do mesmo lado da fronteira que eu estava. E aí, eu conversei um dia com uma das minhas amigas e falei, cara, vamos tentar resolver isso, vamos tentar conversar pra gente ver se isso ameniza, né? A pessoa com quem eu fui conversar era uma pessoa que eu tinha muito carinho, que eu tinha muito respeito, que eu tinha muita admiração, enfim. E aí, beleza, lá fomos nós conversar, abrir meu coração, a pessoa abriu o coração, a outra pessoa, que era a pessoa que eu gostava ali, que eu fui tentar ver se dava um jeito de conciliar toda a situação, inclusive que envolvia ela também, porque eu também senti um estranhamento com ela, ficou tipo assim, sério que você tá sentindo isso? Sério que é dessa forma? Eu senti que ela ficou surpresa. Eu não sei se pelo clima, porque eu duvido muito que ela não estivesse notando, ou se ela ficou surpresa com a coragem da gente chegar e trocar essa ideia. E assim, a sensação que eu tive é que assim, nós conseguimos nos entender e ela tomaria uma ação, né? Ou pelo menos não seguiria efervescendo junto a coisa, ou se comunicaria mais com a gente a respeito de qualquer coisa que estivesse incomodando. Eu saí muito com uma sensação de, tá vendo, uma boa conversa sempre resolve os problemas. E engano meu, né? Passou um tempo, ao invés das coisas melhorarem, as coisas pioraram. Eu fiquei com uma sensação, posso estar julgando super errado, mas foi a sensação que eu saí depois, de que aquela conversa que foi tida ali
também foi tido com outras pessoas que estavam envolvidas no babado, mas que essas pessoas, diferentemente dela, que parece ter ouvido com certo acolhimento, pode ter feito N julgamento e feito a cabeça pra, tipo assim, ah, não dá bola pra isso não, ah, não sei, fica ligeira, de repente é uma arapuca, sabe? Porque criou-se muitas teorias da conspiração ali, né? A gente conversou depois de um tempo e durante muito tempo isso também ficou na cabeça da pessoa de que existia um complô acontecendo. Não tinha nada disso, né? Acho que tinha muito mais mal entendido do que qualquer plano em ação ali fosse de um lado ou do outro. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo eu fui essa pessoa. Tem um problema? Vou chamar pra conversar, olho no olho, sinceridade. Eu nunca fui uma pessoa com problema pra falar o que eu tava sentindo e pra ouvir o que eu tivesse pra falar. Entende? Posso não discordar, não concordar inicialmente, posso ser um pouquinho cabeça dura, mas depois eu deito minha cabeça no travesseiro e penso sobre. E quando eu me coloco na disposição de falar o que eu sinto, o que eu penso, eu preciso entender que a outra pessoa tá no mesmo direito, não é mesmo? E durante muito tempo foi isso. Hoje em dia, eu já não sou essa pessoa. Porque com todo esse meu histórico de tentativa de toda e qualquer pessoa e situação, eu tentar resolver na base do diálogo sincero, eu fui entendendo que muitas vezes a necessidade ela era minha porque existia um afeto genuíno da minha parte. Mas quando não existe o mesmo do outro lado, qualquer coisa que a gente fala é paia, entendeu? Às vezes vai ser o estupim da bomba, porque não tá no mesmo lugar de consideração, não tá no mesmo lugar de cuidado, não tá nesse lugar, né? Então, isso que eu fazia e que eu achava que era muito bom, eu acho que esse é o melhor caminho. Mas muitas vezes eu estava me colocando nesse lugar de ser boazinha. Ah, eu vou fazer isso porque é o caminho que deveria ser o correto, o melhor, o bom, né? Só é quando existe afeto. Quando não existe, sabe? Qualquer coisa que você fale vai ser é, é, interpretada num outro lugar, vai ser suspeito, vai ser desconfiado, sabe? Enfim. Então, vai avaliando aí se você é essa pessoa que você quer ser sincera com todo mundo, abrir seu coração para todo mundo e você ficar aí se lascando nessa bondade e deixando de ser feliz, né? Perdendo tempo, inclusive. E a gente vai falar sobre isso também. Uma outra situação que eu percebi é que, assim, quando eu gosto, quando eu tenho afeto pelas pessoas, eu, inclusive, esse lugar de chegar para conversar com franqueza é um lugar que me mostra a que o outro veio, né? Então já tiveram situações onde a conversa foi boa, as coisas se resolveram, mas depois vem outra situação, né? Aonde nitidamente a pessoa dá mancada com você, e aí em outras situações eu ia ficar ali até não ter caldo para tirar mais, sabe? Hoje eu aposto em alguma relação, seja ela qual for, a pessoa dá mancada, eu vou lá, converso, me exponho, me coloco nesse lugar de fragilidade, de olha, fiquei chateada, me decepcionei, senti assim, senti assado. Beleza, passou, resolveu, vida que segue. Acontece outra situação e que assim, você olha e fala, pera lá, eu não vou ficar julgando o caráter, né? Porque não dá pra julgar o caráter de uma pessoa por uma atitude. Mas dependendo da situação e como aquilo pega a gente e fere, é um outro sinal de que, né, não estamos sendo tão valorizados na relação. Então, de repente, é, o melhor é não seguir tentando resolver. Principalmente se sempre quem tenta resolver é você ou eu, não é o outro, né? A gente que sempre procura. E aí, recentemente aconteceu uma situação parecida, e aí eu já tinha acontecido um outro episódio que alguém chegou e falou assim: chama a pessoa pra conversar, né? A pessoa sabe que tá errada, vai te pedir desculpas e tal. E naquela altura do campeonato, eu já tinha entendido que assim, era o jeito da pessoa. Aí assim, como diria minha mãe, desculpa tá aí pra ser muleta de cego, né? Às vezes. E é isso, pra mim pedir desculpa é muito difícil. Então, se eu gosto muito de alguém, eu tento muito não errar. Vou errar? Vou errar. Mas como desculpa não é um negócio que sai fácil,
sabe? Eu tento não errar e quando erro, eu ainda reluto um pouco, porque pra mim é muito difícil pedir desculpa. Desculpa pra mim não é qualquer coisa, né? Então, eu também cuido pra dar o espaço pra pessoa não ficar nesse lugar, nessa lenga-lenga de, vou dar mancada e vou pedir desculpa, vou dar mancada e vou pedir desculpa. Então, eu virei pra pessoa, né, e falei, cara, é o jeito da pessoa. Vai pedir desculpa, daqui a pouco vai fazer de novo. E aí, se a pessoa quiser pedir desculpa, ok, mas ela vai ter que vir até aqui, porque eu não vou até lá. Entendeu? Eu não vou ir debater uma parada. Se a pessoa sabe que tá errado, não vou ir, né? E assim, cara, é uma pessoa que tem uma importância na minha vida, que eu vou dizer que tinha certa admiração, porque em alguns aspectos perdi, né? Não sei se perdi, mas enfim. E eu fiquei muito feliz, assim, com a minha coragem de ir pra esse lugar, sabe? Porque eu acho que em outras épocas eu seria a famigerada boazinha. E eu iria, tipo, só pra, né? Eu fui franca ali e falei, não, a pessoa veio, me pediu desculpa, tá? Deu mancada de novo. E aí, o que que eu fiz? Eu, dentro do que é possível, eu meio que cortei, né? Eu me mantenho dentro de uma relação no que somos condicionadas, dentro da realidade que temos a conviver. E o que que eu notei? Melhorou a nossa relação. Porque é isso, às vezes a gente vai encontrar com pessoas na vida que a gente vai criar uma simpatia, que a gente vai achar legal, que a gente vai admirar em outras rodas de amigos e vai ver que é uma pessoa super querida, mas com a gente não vai rolar. E aí quando a gente força, né, querendo ser boazinha, não, vou tentar aqui, né, a gente muitas vezes se coloca no lugar de ser tratada de qualquer jeito, porque quando a gente deixa as coisas rodarem de qualquer forma pro nosso lado, o povo começa a entender que então foda-se, topa qualquer coisa, topa qualquer situação. É a hora que do nada você toma uma tirada, do nada você é menosprezada, do nada você. Sabe assim? E foi muito louco, porque a partir do momento. Eu não precisei falar nada. Eu não cheguei pra avisar pra pessoa: ó, tô magoada, ó, tá chateada, você me sacaneou nisso aqui. Não. Eu só mudei a minha postura, mudei a minha relação. E por incrível que pareça, tá muito melhor. Tá muito melhor. Só que eu entendo aonde eu estou na estante dessa pessoa e eu passei a colocar no mesmo lugar da estante que eu. Por incrível que pareça, tá muito maravilhoso. De repente, a partir desse momento que acontece isso, pode ser que mais adiante a gente se descubra numa relação um pouco mais próxima, né? Mas do jeito que tava, não ia rolar. Não ia rolar pra mim. E se rolasse pra pessoa, eu sei que pra mim ia ser muito sofrido, né? Então, às vezes, a gente colocar o limite e tratar o relacionamento onde deve, onde cabe, é onde vai ser muito mais promissor, né? Tem uma outra situação também que, assim, a minha mãe falava muito pra mim, inclusive quando eu comecei a trabalhar de novo CLT, minha mãe falou, olha, toma cuidado, porque esse é o seu calo de Aquiles, né? Eu era uma pessoa que eu não sabia estar num espaço onde tinham pessoas que não gostavam de mim, ou que me tratavam mal, ou que me ignoravam. E nossa, eu trabalho numa empresa que tem mais de 300 pessoas, então sempre vai ter alguém que não vai gostar da gente, sempre vai ter alguém que vai desagradar a gente, sempre vai ter alguém que vai ignorar a gente, enfim. E eu passei por alguns episódios, e eu lembro que quando eu chegava, contava alguma coisa pra minha mãe, ela falava, cuidado, porque já tinha acontecido anos atrás, de eu estar trabalhando em empresa, acontecer esse tipo de coisa, eu pedi demissão e saí fora, né? Eu fui educada pela minha mãe com a seguinte frase de efeito, que é: você não é cachorro. Então, não fica correndo atrás quando as pessoas estão te empurrando, porque cachorro que é assim, né? A pessoa sai e o cachorro tá lá lambendo. Então, aquilo ficou tão forte em mim que quando acontecia qualquer coisa que eu sentia que as pessoas não estavam me tratando bem, ou que eu estava sendo menosprezada, colocada de lado, eu ia embora, eu saía, me retirava, né? Ah, e dependendo da situação é ótimo, mas dependendo da situação, você abre mão de algo que é importante pra você pra não ter que lidar com isso, né? Enfim, e se tem uma coisa que hoje não é um problema pra mim, é alguém não falar comigo.
Não quer falar comigo? Sem problema nenhum. Se tinha uma coisa que era um problema pra mim, era não falar com as pessoas. Nem que fosse pra manter uma coisinha, sabe? Vamos meter a social aqui. Vamos colocar essa máscara social aqui de boa convivência, boa relação. Porque tem pessoas que é possível, né? Tem pessoas que é possível, tipo, não tem uma grande simpatia, pode até ter uma antipatia, mas para manter uma boa relação dentro de um espaço, mete a simpatia ali pra ficar tudo bem. Tem gente que não consegue ser essa pessoa. Antes de criar um afeto com você, antes de fazer você gostar dela, porque, gente, ser chato, inconveniente, tá todo mundo correndo risco de ser em algum nível, né? Às vezes o que é inconveniente pro outro não é pra gente. O que é desagradável pro outro pode não ser pra gente. Mas tem pessoas que, assim, não espera você criar um afeto, porque é isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho certeza que eu sou chata, às vezes vou ser desagradável e tal. É, com as pessoas, inclusive, que eu amo. Mas, assim, elas me amam também. Então, elas sabem que eu não sou só essa pessoa e que, às vezes, eu posso cometer uns equívocos. Não é mesmo? A mesma coisa acontece com elas. Às vezes, as pessoas que eu gosto, que estão perto de mim, fazem umas merda. Mas, às vezes, você fala, cara, eu conheço, né? É uma pessoa legal, uma pessoa que eu gosto, tem defeito, mas tem qualidades incríveis, né? Quando eu me deparo com pessoas que antes de ganhar meu coração já tá cagando na minha boca, sabe? Ai, gente, olha, eu tenho uma pessoa hoje na minha vida que assim, a pessoa fala comigo. Antigamente jamais eu faria um negócio desse, eu ficaria constrangida de ignorar alguém. Mas hoje eu ignoro. Porque se eu for abrir a minha boca pra falar, vai ser muito pior. Entendeu? E, cara, na maior, eu não vou ficar perdendo meu tempo ouvindo a pessoa quando ela quer ser legal, pra quando ela quer ser desagradável, ser uma pela saco, entendeu? Não tô afim. Então hoje a pessoa fala comigo, se eu estiver conversando com alguém, e a pessoa faz questão, tá? A pessoa vem me pedir coisa, a pessoa vem colocar coisa na minha mão. Eu- tudo isso que eu tô contando pra vocês é porque ultimamente eu tenho pensado nessa minha forma de estar agindo e eu tô, tipo, me estranhando. Mas eu tô, tipo, é um estranhamento bom. Já tem um tempo já que eu venho percebendo isso. E quando a maravilhosa do Instagram veio com essa ideia de felicidade versus ser boazinha, eu pensei, quando ela me contou toda a história dela, eu falei, cara, quantas pessoas podem estar vendo o meu YouTube, aqui o canal, o nosso podcast, e falando, nossa, a Helene tá só falando de felicidade, mas ela não é tão feliz assim. Porque em algumas situações, gente, pra eu poder ser feliz, eu tenho que fechar a cara. Eu tenho que fechar a boca. Eu tenho que ignorar. Porque também ser feliz não é sinônimo de dente aberto pra tudo e pra todas as coisas, não. E foi um momento que essa moça trouxe esse tema pra mim que eu falei: caraca, velho. Acho que é o famigerado ai que preguiça. Que as pessoas falam: ai, eu tenho preguiça disso. Ai, eu tenho preguiça daquilo. Só que assim, eu tô mais feliz ainda com essa descoberta, com essa percepção, a partir dessa ideia de tema, porque no meu caso não é preguiça. Porque eu sempre fui essa pessoa oposta do que eu tô sendo agora em determinadas situações, né? Que eu dava o mesmo tratamento para toda e qualquer pessoa, independente da certeza que eu tinha do afeto para a pessoa comigo. É, gente, tô tratando bem, tô dialogando, tô tentando convencer a ficar tudo bem. E eu comecei a pensar, né, a partir do momento em que eu começo a tomar essas ações, o quanto de tempo eu ganhei. Porque, gente, quantas vezes eu me vi em um ambiente onde as pessoas, algumas, né, não vão ter tanto carinho por mim, tomando meu tempo, me contando coisas que nem me interessam. Mas por carinho pela pessoa, eu tô ali ouvindo. Às vezes eu tô com outras coisas que eu gostaria de fazer, sei lá, pegar um livro e ler, pegar meu computador sei lá, fazer um roteiro pra cá, fazer uma aula, escrever qualquer coisa, fazer minha mandala lunar, beber mais água, não sei. E aí eu estou ali ouvindo pessoas falar sobre coisas que não me interessam tanto, para eu ser gentil e legal, porque eu tenho uma certa simpatia. Mas a primeira oportunidade que tem, vai pau, com a mão molhada na tua cara.
E aí eu comecei a perceber, a partir do momento que eu começo a olhar pra mim esse ano com mais vontade, e eu vou tendo essas transformações, né, que foi graças a essa maravilhosa que eu tive essa: "Putz, olha, é sobre isso, estamos sendo mais felizes porque estamos deixando de ser boazinha", né. Quando, eu começo a refletir sobre isso, eu falo: "Por isso que eu tô conseguindo beber água, tô conseguindo dormir mais cedo, tô conseguindo me alimentar melhor, tô conseguindo fazer melhor as minhas coisas". Vai ter gente que com certeza não vai achar que eu tô tão feliz assim, porque eu vou estar assim. Vai ter gente que não vai me achar feliz porque eu vou chegar firme e vou colocar as minhas ideias, vou defender os meus espaços, vou relembrar coisas que foram ditas, promessas, combinados, né? Quando tentam te sobrecarregar de alguma forma. Eu tô nesse lugar, sabe? E, e eu acho que é isso. Acho que o que eu queria trocar com vocês hoje aqui, principalmente pra mulherada que muitas vezes não se vê com tempo pra fazer algo por você, pra fazer uma dança, pra fazer um yoga, pra, meu, deitar numa rede, botar a perna pro alto. Por quem você está sendo boazinha e deixando de ser feliz, né? Porque eu diria pra vocês que eu não preciso com as pessoas que têm afeto por mim, eu não preciso ser boazinha. Eu posso simplesmente ser eu. Inclusive, eu posso com tranquilidade virar e falar, ó, agora eu não posso, eu vou deitar na minha rede e colocar minha perna pro ar. E os meus amigos vão falar, vai mesmo, porque você merece. Entendeu? Então, essa, eu acho que é o grande ponto dessa conversa hoje. Com quem a gente tá sendo boazinha, pessoas, situações, que tá impedindo a gente de ter tempo pra ser feliz. Olhando mais pra gente, cuidando mais da gente. E aí, pra gente fechar, eu acho que hoje vai ser o podcast maior que a gente já fez aqui. Eu quero contar de um episódio que aconteceu recentemente, essa semana, com duas alunas minhas. Elas chegaram, uma já tinha conversado comigo no PV e falado que ia parar de dançar. Aí acabou depois soltando no grupo e a outra falou: "Ah, eu acho que eu também vou parar e tal". E é uma cena que eu já vi acontecer e que eu sempre me cobro. Eu falo, cara, o que que eu tô fazendo de errado? Até porque, dentre as minhas trocas aqui nas redes sociais, eu tenho as poucas e boas alunas também, que elas chegam e a gente tem uma identificação muito grande. E aí eu até comentei com vocês no último vídeo que eu tava pensando em mudar o formato, né? Estou ainda pensando em mudar o formato de Um Olhar para Si. E um dos motivos, né, é esse, porque por ser, de repente, um curso que é de iniciante, tem um fluxo muito grande. E eu sei que, assim, o problema não sou eu. Porque, cara, eu conheço bailarinas que são incríveis, assim, super reconhecidas, conhecidas no Brasil, no mundo, que têm dificuldade de iniciar turma para iniciante, né? Como já tem um nome forte no mercado, acaba trabalhando com mulherada que já é da dança. Então, a turma de iniciante na dança, não importa qual linha você vai trabalhar, pode ser muito desafiador. Mais do que conseguir a aluna manter, né? E como eu não faço uma divulgação de grande escala, então vem um número que a chance de perder e zerar a turma é muito grande. Então, eu comecei a pensar um pouco sobre o que eu estava fazendo para. Porque é isso, eu tô o tempo todo tentando pensar em formas de facilitar a vida da mulherada. E eu continuo ouvindo as mesmas coisas. Eu não tô conseguindo acompanhar a aula, eu não tô conseguindo fazer isso. Tô falando das alunas de iniciante, tá? As que estão comigo de intermediário já estão super no. Mas as de iniciante é sempre a mesma coisa. Acontece alguma coisa que é prioridade, tá encantada pela aula, gosta da minha didática, mas, putz, não quero. E eu, apesar de ter trabalhado muito tempo com vendas, eu até que estava comentando esses dias com uma pessoa que eu sou ótima para vender o serviço dos outros, o meu eu tenho um pouco de dificuldade. Eu
não tenho o hábito quando a aluna chega em mim que fala, eu vou parar. Eu ficar, não, para não. Não. Né? Usar muitas vezes o afeto que elas têm por mim, pela aula, para tentar reter. Beleza, né? Mas eu nunca fui de ir pra esse lugar de, não, volta aqui, vem cá, pega na minha mãozinha, entendeu? E aí, nessa última semana, depois que as meninas falaram isso, eu falei, tá bom, gente, tranquilo. E aí depois eu fiquei pensando, falei, cara, e são duas mulheres que a gente tem tanta identificação, que a gente já trocou tanta ideia. Eu falei, como assim, cara? E eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei que eu já fui essa pessoa. Que eu queria muito fazer alguma coisa, aí eu começava e eu não terminava. Eu queria muito fazer alguma coisa, mas eu ficava naquela expectativa de que, vai ser sempre aqui, ó, cortisol na veia, vai ser sempre prazeroso, vai ser sempre incrível. Aí quando a vida começava a apertar, quando a coisa não estava sempre naquele lugar, desistia. E aí me veio um startzinho aqui dentro, de que assim, pô, legal que eu acabo me conectando e mulheres se conectam comigo que a gente é super parecida. Mas se a gente é super parecido, o que elas têm para aprender comigo? O que eu posso compartilhar com elas? O que elas têm para me ensinar se a gente é tão igual, né? No máximo a gente pode sentar na mesa de um bar e ter conversas incríveis porque ninguém vai discordar de ninguém. E aí, ó? Eu me lembrei que eu já fui essa pessoa que começava e não terminava. Mas hoje eu sou a pessoa que eu tenho muita clareza do que eu quero porque eu quero e sei o que preciso e faço. E sei também que nem tudo vai ser maravilhoso, perfeito e que desistir muitas vezes é ter que começar tudo de novo. E aí eu voltei e eu falei, vou ter uma conversa com essas meninas, com essas mulheradas. Até porque eu acompanho elas. E eu sei do quanto elas têm potência e o quanto o movimento mexe com elas por dentro, né? O quanto isso reverbera, o quanto elas estão nessa busca do autoconhecimento e o quanto eu acredito na dança como um caminho, né? E aí eu fui e lancei várias provocações para elas. E fui assim com medo, tá, gente? Porque eu falei, gente, será que elas vão achar que eu tô, tipo assim, não se importando com o momento delas, com o sentimento delas, que eu tô só pensando em mim, que eu tô querendo o dinheiro delas e não tô prestando atenção no que é importante para elas agora? Só que não era sobre isso. Era ver uma desistência com argumentos que, assim, se falasse, pô, não tem dinheiro, ok. Às vezes a gente não tem mesmo, deu um problema aqui e tal. Mas, pô, eu não tô conseguindo me organizar. Falei, não. Aí voltei lá, gravei um áudio pra elas. E até com uma voz mais firme, né? Assim, não fui brava nem nada, mas fui certa daquilo que eu tinha pensado e que eu precisava falar pra elas, com medo. Mas depois que eu falei, gente, eu falei, se interpretar errado, tá tudo bem. Eu sei por que eu tô falando isso. E aí, pra minha surpresa, uma volta depois e fala pra mim assim, vim aqui no PV te contar uma coisa, né? Porque a gente tem trocas incríveis e eu acabei de descobrir. Olha a vida me chamando pra olhar pra mim. Ela tá grávida. Ela ia parar por outros motivos, tá, gente? Mas eu acho que algumas coisas que falei ali, quando ela pega o resultado da gravidez, ela teve algumas sacadinhas, né? E aí eu dei risada e falei, agora você vai realmente ter que parar, né? Não que gravidez seja doença, mas eu, particularmente, até indicação de médico, quando a mulher está iniciando nesse processo da gravidez, os 3 primeiros meses, pelo menos, são cruciais em fazer certos movimentos e tal. Então, a dança do ventre ela não é muito indicada nesses 3 primeiros meses. Eu já tive aluna que praticou dança do ventre sem saber que estava grávida até o 4 mês e não deu nada, mas eu prefiro não arriscar. Então, eu falei, agora realmente a senhora vai ter que parar a dança do ventre, porque vou indicar que você faça isso, né? A não ser que você tenha liberação de médico antes. E ela virou pra mim e falou assim, eu não desisti da dança. Agora você imagina se for menina. Você vai ter 2 alunas. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho. É uma pessoa que eu não é de São Paulo. E eu tenho um desejo, assim. Eu acho lindo o olhar dela. Eu amo a voz dela. Quando ela fala, eu fico popotizada. Às vezes eu até esqueço de curtir. Porque eu fico ali. Quando eu vou ver, já tá passando por outros stories. E eu tô pensando que ela falou.
A gente não se conhece pessoalmente, né? Ela tá na Bahia, mas eu tenho um quentinho no meu coração toda vez que eu olho pra ela, que eu vejo coisa dela, que eu tenho certeza que um dia a gente vai se abraçar presencialmente. E a outra é uma maravilhosa que, meu Deus do céu, eu nunca vou esquecer dessa mulher na minha vida, ela sendo minha aluna, não sendo minha aluna, a gente em contato ou não, porque ela foi uma das pessoas que estendeu a mão pra gente na primeira vez que minha mãe teve câncer. Ela falou: eu queria oferecer reiki pra sua mãe. E, cara, eu tenho certeza que fez muito bem pra minha mãe. E eu acho ela muito incrível. Eu acho ela uma mulher linda, eu acho ela talentosa. Eu não sei se ela consegue se enxergar a partir de como eu a enxergo, né? E aí ela volta e ela fala assim: não vou desistir. E ela escreveu algo lindíssimo. Uma devolutiva dela, uma escrita dela. Inclusive, eu gravei esse áudio para ela, depois eu fiz aquele vídeo sobre consciência corporal. E ali, né, não tinha sido planejado que eu ia falar, eu acabo trazendo de novo essa fala nesse vídeo, porque eu comecei a pensar, cara, eu já precisei ter pessoas na minha vida que me pegasse pela minha mão e me puxasse e não fosse boazinha, sabe? Mas me desse aquele sopro, aquele empurrão, aquele pé na bunda de vai pra frente. Porque tem muita gente hoje, né, nesse lugar de vamos só acolher, vamos ser só amor, o diálogo não violento, zazazaz, eu te entendo, tá tudo bem. Não, às vezes não tá tudo bem. Às vezes a gente não pode deixar as pessoas falando, eu vou desistir. E a gente, pra ser boazinha, falar, tá bom, né? A gente perde, a pessoa perde. Eu ia perder dinheiro, eu ia perder ver esse processo dessa mulherada na dança, que eu sei que se entrega, que eu sei que acredita no meu trabalho, e poder ver isso florescer, porque é isso também. É, não é fácil a gente conseguir alcançar as pessoas nesse lugar de eu confio no seu trabalho. Não é uma missão fácil. E aí, quando a gente encontra, a pessoa fala, eu vou desistir. Você fala, tá bom, vai com Deus. Boa sorte. Tá bom, querida? Cara, é isso, assim. Eu aprendi que, dependendo da situação, eu não posso ter medo, né, de pegar na mãozinha e puxar de volta e falar, não, vem cá. Isso pode ser na dança, pode ser na vida. Enfim, as minhas alunas me deram uma aula de, olha só, não é só ir nesses lugares que você está falando que você já aprendeu a não ser boazinha, que você não tem que ser boazinha. É aqui também. Que às vezes eu me pego nesse lugar, né? Eu tenho tanto carinho e afeto por elas que eu, assim, quando vai romper esse lugar da sala de aula, eu me encolho para que tudo não se perca, né? E no fim das contas, eu descobri que não é bem por aí, né? Enfim, então é isso. Se eu decidir colocar a escrita da minha querida Natália aqui, que eu inclusive pedi para usar, vocês vão ouvir aqui. A gente não posso gravar tão tarde, senão eu fico muito faladeira. Meu Deus, quanto mais a noite vai chegando, a lua vai iluminando, eu vou ficando uma matraca sem fim. Enfim, espero que tenha feito sentido para vocês. Acho que hoje falei demais. Pode ser que eu não tenha sido tão boazinha, mas estou feliz. Aqui na descrição tem meu contato, para caso você queira vir conhecer meu trabalho. Tem alguns serviços que eu ofereço também para a mulherada que tem desejo de se organizar na vida para olhar um pouco mais para si, para mergulhar mais em si, se autoconhecer, que deseja o autoconhecimento por meio do movimento, da ação. Mais do que a vontade de, é a ação para. Então é isso. Um grande beijo para vocês e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. E depois da Nath ter dito que ia desistir e eu não ser boazinha com ela disse que não ia desistir e que ia se organizar para retomar as aulas que estavam atrasadinhas. E aí, na sequência, ela me mandou essa mensagem. Bom dia, foi necessário de acordo com a oportunidade e agradeço, assim como acolho permanecer.
Iniciei a ver os vídeos essa semana, comecei na segunda e qual foi minha surpresa ao me entregar na hora de refazer com mais atenção a aula? Essa dedicação ao que quero tem sido leve em algumas tarefas que realmente me convidam a vivenciar com atenção alguns processos que olhar para si exige. Resolvi refazer aquele exercício de deitar no chão e começar a partir dele a organizar o meu corpo. Como foi sua proposta, Laine? O vivenciei de memórias que me deram estalo no corpo, aonde senti uma chuva de lembranças intensas inundar minhas emoções e pensamentos. Deitei no chão de barriga para cima, inicialmente com pernas e braços esticados, e como havia acabado de assistir a aula 1, deixei que o corpo se desse ao chão, entregue, porém atento. E como as paredes e o teto da casa são brancos, olhar para cima ativou de imediato uma memória delicada, que eu não penso no dia a dia, mas que naquele momento foi uma oportunidade de revisitar para acolher. Por causa dela, fiquei algumas horas conversando com meu esposo para expressar, ser acolhida e tentar entender. As memórias seguintes foram de como quantas vezes a partir do chão eu brinquei, e quantas centenas de vezes eu compartilhei o chão para expressar repertório do cotidiano, como brincar de casinha com minha prima e irmã. Ou das vezes que adormeci embaixo da cama esperando ser encontrada durante o esconde-esconde, e o chão me serviu de cama. Como até hoje eu sinto prazer em deitar ou sentar no chão para conversar e ver o céu. Me lembrei do chão de algumas casas onde vivi, em que eu me deitava na parte fria do piso para passar o calor no verão. O chão onde eu piso, que já foi duro, rústico, verde e gramado, liso e encerado, frio, quente, já foram tantos que normalizei. Mas quantas foram as memórias graças a ele? Eu refiz a tarefa a partir do chão e me refiz em acolhimento, passando a limpo minhas próprias memórias, agora ansiosa para fazer o contato com a terra. E quanto à dança, o ritmo contido, travado e dentro do quadrado, velado, quanto eu quis me encaixar em padrões que não são meus, que pudesse principalmente me fazer sentir amada em uma fase da vida onde eu não sabia como me preencher de afeto, cuidado e importância. E por causa de tantos eventos da minha história onde me senti invalidada, sem voz, sem direito a um lugar de respeito, sem afeto genuíno, quando eu sou uma pessoa de entrega profunda nas relações, sofri. E entendo que meus movimentos foram modelados para existir conforme quem comigo estivesse compartilhando experiências. Isso não é viver. Isso é restringir a existência ao mínimo. Me senti mendigar tanto pela vida que entendo como é ser miserável e falida. A partir dessas experiências, eu quero aprender como fazer por mim e para mim. Eu quero atender meu afeto, cuidado e importância sem precisar começar de fora ou no outro. Não é sobre me dar abraço quando preciso, mas se for necessário dar, que eu saiba como fazer isso. Eu imaginava que afeto tinha que existir com dependência de alguém. Mas pode ser nesse lugar onde na dança, por exemplo, eu me olho diferente com mais doçura. Eu me dou em atenção nessas horas que eu percebo o meu corpo, movimentos e a conexão de sentimentos e pensamentos. Sua proposta, além de olhar para si, é profunda e eu compartilhei aqui essas percepções com a intenção de que outros colegas também se permitam observar por um ângulo novo. Vale a pena se entregar. O online é um desafio, principalmente para quem, como eu, quer estar em contato com pessoas. É nossa humanidade gritando por proximidade, comunhão, troca e conexão profunda. É a necessidade de fazer amizade e ter aquele sentimento de alegria, batendo forte, com se ver no outro, com carinho ao compartilhar de uma proposta única, como essa, no lugar de ser e conviver. Mas se olharmos para essa ferramenta digital como oportunidade para atender essa necessidade de estarmos juntas, que eu tenho e talvez outras de nós, podemos combinar os movimentos para assim fazermos juntas.